Qual é a galinha poedeira líder de mercado? Uma das mais alojadas, uma das mais produtivas, uma das melhores linhagens disponíveis para a gente trabalhar com a produção de ovos caipiras. No vídeo de hoje vamos discutir sobre ela, a linhagem Estrela Nacional. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor César. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Avicultores. E antes de revelar qual é a líder, a marca de linhagem comercial para a produção de ovos líder nacional, a gente tem que entender que vários fatores tornam uma marca líder. Vamos lembrar que as linhagens comerciais, as galinhas híbridas, elas são marcas, elas são de empresas, aliás, dois grandes grupos que dominam aí o mercado de genética nacional. Mas nós temos uma marca em específico que sempre foi a 01. E a gente vai discutir o que torna ela 01. Não é à toa que uma marca chega nesse patamar. A primeira coisa que faz com que essa poedeira seja líder nacional e até mundial, mas principalmente para o nosso país, ela foi a 01 praticamente alojada de linhagem comercial. Antes da introdução dela não tinha linhagem, a gente tinha raça pura e as galinhas pé duro, galinha de fundo de quintal sem raça definida, essas que a gente está acostumado a criar solta, ou as raças puras de fato. A gente só tinha essas duas categorias, não tinha híbrida, não tinha marca comercial para a produção de ovos. Ela foi a pioneira. Claro que isso aconteceu lá na década de 60, quando foi introduzido no país também a produção em maior escala, comercialmente falando, as gaiolas, a produção convencional. Então um dos fatores que faz a marca líder é o pioneirismo. Ela tem entrado lá atrás, ser uma das primeiras híbridas a serem introduzidas no país. E é claro que isso tem uma outra consequência que torna ela líder, que é a mais alojada. Praticamente todos os anos, desde o primeiro ano de uma linhagem híbrida alojada no país, ela é a mais alojada. Então a gente pode falar que a maioria dos ovos vendidos, comercializados e consumidos no país é dessa linhagem. Ela detém aí grande fatia do mercado de produção de ovos. Tanto convencionais, é claro que ela é muito forte nos sistemas convencionais de gaiola, mas ela também foi pioneira, como ela é muito grande, uma empresa que cresce bastante, tem muito propósito de inovação. Quando começou a pipocar as discussões sobre sistemas alternativos, por exemplo, ela veio com força e hoje também é uma das mais alojadas em sistemas caipiras, sistemas livres de gaiola. E ela é a mais alojada por ano, praticamente todo ano ela lidera e fica entre as mais alojadas, as marcas comerciais de poedeiras mais utilizadas no país e também no mundo. E o que mais torna uma marca líder? Torna ela referência nacional e todo mundo quer utilizar. Além dessas questões, quando os grandes se utilizam, quando os maiores produtores de ovos da América Latina vão para essa linhagem, é claro que tem coisa boa aí. Um exemplo disso é a Mantiqueira. A Mantiqueira, do Leandro Pinto, é uma das maiores empresas de produção de ovos nacional, inclusive mundial. O Leandro Pinto, ele fez uma revolução nesse mercado da avicultura alternativa, principalmente dos sistemas livres de gaiola, quando a galinha não tem acesso à área externa, mas é criada só dentro do galpão. Lá na pandemia ainda, ele anunciou que a Mantiqueira estava assumindo um compromisso de não mais alojar poedeiras em gaiolas. Todas as novas unidades da empresa, da maior empresa de produção de ovos do Brasil e da América Latina, não ia mais construir gaiola, lá há 2, 3 anos atrás. Isso vem realmente, acontecendo, e mais do que isso, a Mantiqueira instalou em Lorena, aqui no estado de São Paulo, uma unidade modelo. É a menina dos olhos da avicultura alternativa, da produção livre de gaiolas. Já saiu em todos os noticiários, Globo Rural, todo lugar já se falou dessa planta, dessa unidade de produção de ovos comerciais em sistemas livres de gaiola da Mantiqueira aqui em Lorena. É uma tecnologia de ponta, é uma infraestrutura espetacular, são milhões e milhões de dólares investidos, importação de equipamentos para poder conduzir esse projeto. Foram 55 mil poedeiras alojadas nesse galpão modelo aqui em Lorena, e adivinha a linhagem que foi utilizada lá?
Ela mesmo, a linhagem que a gente está falando no vídeo de hoje. É a linhagem das 55 mil poedeiras alojadas pela Mantiqueira no Galpão Modelo em Lorena para produzir ovos livres de gaiola. E o que mais torna uma marca líder de mercado? Com certeza é o pós-venda, é a relação com o cliente. Eu não conheço nenhuma marca, nenhuma linhagem disponível no mercado hoje que tem uma relação tão próxima como ela tem e principalmente com a disponibilidade de informações. É a linhagem que mais oferece informações para o cliente, para o avicultor. E isso não tem preço que pague, porque as métricas elas são muito importantes de serem observadas, trabalhadas, analisadas. A gente precisa de números, precisa de dados, precisa de informação para ter conhecimento e conduzir com primor. E muitas marcas pecam muito nesse sentido. A maioria das marcas aí, elas têm materiais muito ruins. GLC mesmo, você não tem um guia de manejo estruturado. A própria Embrapa tem um guia muito sucinto, muito resumido. Agora, se a gente pegar essa empresa, é impressionante os materiais que ela tem e os complementos, tudo tem informações em anexo, tudo dá para abrir um leque de informação que mune o avicultor de informação, de conhecimento, e ele consegue conduzir com maestria o lote. Isso é muito importante. Além, é claro, da assistência da empresa, a empresa acompanha aí o avicultor, fica numa relação mais próxima, mas todos os materiais são fantásticos. E eu recomendo muito, inclusive, para os meus alunos acessar os materiais da empresa. E agora chega de mistério, né? Quem é essa marca? Qual é a poedeira líder nacional, líder mundial, mais alojada pelos grandes players, com maior relação com o cliente? Foi a pioneira aí no Brasil, que tem materiais maravilhosos. Quem é ela? Antes de a gente ver, deixa aqui para mim nos comentários, desce aqui rapidinho, escreve aqui para mim nos comentários qual é a linhagem que você acha que é a líder nacional. Qual é a linhagem que a gente está falando até agora? Não vale ir para frente do vídeo e voltar. Eu vou dar um tempinho para vocês escreverem aqui no comentário para mim qual é essa linhagem que a gente está falando. E vamos falar dela agora. E é ela mesmo, é a Highline. Aqui a Highline Brau, porque é a que a gente utiliza mais em sistemas alternativos. Aliás, já adianto aqui para vocês o guia que eu recomendo para os meus alunos lerem. Isso aqui tem que ser lido por todo avicultor. É um material primoroso, com muitos detalhes, muitos links que levam a mais informações. Está disponível na internet. Se você colocar no Google Highline Sistemas Alternativos, muito provavelmente você encontra esse guia. Ele tem que ter essa capa aqui, tá em português, e ele é um material muito interessante de ser lido e ser acompanhado, inclusive mesmo que você não trabalhe com a Highline, mas com outras linhagens dá para você ter um norte, principalmente em linhagens que não tem muita informação. Aqui é a tabelinha de índices zootécnicos da empresa, uma das melhores, mais robustos índices zootécnicos aí que a gente tem no mercado para poder acompanhar, para poder analisar. Quero chamar a atenção de algumas informações importantes. Um dos índices que a gente busca aí, é claro que é a produtividade da galinha, é a produtividade, a longevidade na produção. Essa curva ela tem que ser o mais constante possível. Quanto mais a gente conseguir manter a produção a longo prazo, é melhor. E a Highline a gente fala em ciclos de 100 semanas hoje em dia, com produção que chega lá no final a 70% é o momento de descarte. Quando chega a 70% de postura, vou fazer o descarte dessas aves, mas elas conseguem aí produzir impressionantes 475,4 a 496 ovos por ciclo. Chega numa taxa de postura lá no pico com mais de 96% e consegue produzir quase 500 ovos num ciclo em sistemas alternativos livres de gaiola. São números realmente impressionantes, uma das linhagens mais utilizadas e uma das melhores linhagens, sem dúvidas, disponível no mercado brasileiro hoje.
tem uma taxa de mortalidade dentro da média, porque a gente está falando de 100 semanas, 10% de mortalidade nessas 100 semanas, geralmente 2% na fase inicial, fase de cria e recria, e na fase de postura toda, mais 7, 8% é aceitável, dando 10% aí num ciclo grande que é de 100 semanas da Highline. Outra coisa importante dela é que ela é uma linhagem semi-pesada. Vamos lembrar que a gente tem 3 categorias e isso é muito importante para misturar, enfim, para um monte de coisa. Para manejo, temos linhagens leves, semi-pesadas e pesadas. Por exemplo, a Nova Tinted, que é branquinha, que bota ovo creme, é uma linhagem leve, porque ela chega aí com 1,8 quilos no fim de ciclo. Ela não passa de 1,85, 1,83, se não me engano, está no guia, quilos no fim do ciclo. É o que ela consegue chegar, por isso ela é leve. A Highline ela já é semi-pesada, porque ela chega até 2 quilos ali em fim de ciclo. E a Embrapa, por exemplo, ela é uma linhagem pesada que vai chegar com 2,3, quase 2,4, 2,5 quilos em fim de ciclo. Então essa diferença é muito importante. E apesar de a Highline ser uma linhagem semi-pesada das marrons, ela é muito produtiva, se equiparando aí a linhagens leves, linhagens brancas. Porém, nem tudo são flores. 2 probleminhas aqui relacionados a essa marca comercial que é destaque nacional. O primeiro deles, principalmente os problemas estão associados ao nosso mercado, que é de menor escala e produção caipira. Porque o primeiro deles é que você não consegue comprar as pintainhas em menor quantidade, é muito difícil. Até consegue se você tem representantes, mas na maioria das vezes, geralmente os pedidos mínimos são de 1.000, 2.000 aves. Menos de 1.000 aves é muito difícil conseguir comprar. Outra coisa é que como você vai ter mais de 1.000 aves aí para comprar, tem que ter registro. Não dá, eles não vendem para informal. Tem que ter registro ou cadastro na Defesa Agropecuária para emitir GTA, mesmo porque todos os materiais que ele tem, todo o acompanhamento, toda a informação, tudo isso tem uma documentação que tem que ser casada. Então você tem que ser registrado, tem que ser cadastrado, tem que estar formal, legal, para poder comprar as pintainhas da Highline, de maneira geral. Cuidado com golpe, cuidado de encontrar a Highline aí por aí com menor escala, sem GTA. Isso com certeza não é prática da empresa e muitas vezes você pode estar caindo num golpe. Cruzamentos de linhagens aí que não vão te dar resultado. Aí vai falar que a Highline é ruim, mas porque está comprando de golpista. Então cuidado, procure realmente Highline Brasil, o site da Highline, e fale com o representante direto da empresa. Um outro ponto, que aí sim é muito problemático para a gente, é com relação à cor de casca. A cor da casca da Highline Brau é muito vermelha. Ela é mais alojada, então é igual o ovo de mercado, de galinha de gaiola. Aliás, muitos dos ovos nos mercados de gaiola são Highline. Então esse é um problema para a gente aí com todas as linhagens marrons, basicamente de alto desempenho. Elas botam ovos muito vermelhos, vermelho muito pronunciado, e o mercado consumidor do caipira não aceita muito bem aquele ovo como caipira. O cliente, o consumidor, ele acaba associando esse ovo mais vermelho com sistemas convencionais, com as galinhas em gaiolas. Então a gente tem muita dificuldade de marketing, de comercialização, de estratégias assertivas aí para agregação de valor em sistemas caipiras, quando a gente tem só linhagens de alto desempenho, principalmente Highline e outras demais aí que botam ovos muito vermelhos. Aliás, falando em outras linhagens, a gente tem um conjunto de linhagens de alto desempenho que hoje estão praticamente no mesmo patamar. Por isso eu estou deixando um vídeo aqui para vocês que eu faço a discussão faço uma lista aqui das 8 principais marcas comerciais de poedeiras disponíveis no Brasil e que são de alto desempenho. As características dela, as empresas que detêm aí essas marcas, vamos discutir um pouquinho raça, é muito importante para você continuar aprofundando o conhecimento sobre genética, sobre a linhagem que você vai trabalhar, qual a próxima linhagem que você vai escolher, beleza? Muito obrigado mais uma vez por acompanhar esse conteúdo, por estar com a gente aqui na escola até o final. Um grande abraço, até o próximo vídeo.